inaugurando este tempo especial na nossa vida, tempo da Quaresma. Oportunidade feliz que nós temos de viver e intensificar a nossa conversão. Eu gosto de compreender a conversão como uma volta que nós fazemos a Deus, que naturalmente nos faz voltar a nós mesmos. Pode observar, boa parte dos pecados que nós cometemos, é claro que tem esses pecados do nosso dia a dia, mas eu falo de pecados que produzem uma ruptura no nosso ser, que são tão profundos, que deixam causas tão profundas em nós, que são capazes de dificultar a gente ser quem é. A conversão é a oportunidade que nós temos, já à luz do Evangelho, a gente descobrir o que em nós precisa ser modificado, precisa ser retomado, porque às vezes nós vamos nos distanciando, a gente vai se distanciando de nós mesmos. É muito fácil a gente se perder. Como esse rapaz que se perdeu e chegou a esquecer quem ele era. É interessante que no Evangelho do Filho Pródigo, nós temos neste rapaz um processo de esquecimento do ser. O pecado que ele cometeu foi tão profundo, o Evangelho não diz quanto tempo ele levou para gastar essa herança. O que a gente sabe é que, ao gastar o dinheiro que o pai havia lhe dado, ele gastou também a sua essência. Ele foi perdendo a noção de quem ele era. Junto com o dinheiro que foi embora, foi também embora a dignidade, a inteireza, a sua verdade pessoal foi ficando ofuscada, e esse menino foi perdendo a capacidade de estar no lugar certo. Porque a conversão é a gente viver essa satisfação de sentir que nós estamos no lugar certo. Hoje, você, eu, se nós não negligenciamos as nossas lutas, se a gente fez de tudo para superar as nossas mazelas, a gente ficou no lugar certo. Eu fico vendo o viciado, por exemplo. Pode ser que esse menino também tenha vivido algum vício. Esse filho pródigo do qual se refere o Evangelho. Mas o vício faz isso com a pessoa. Retira a pessoa do seu lugar, do seu posto. O filho esquece que é filho, o pai esquece que é pai, o irmão esquece que é irmão, a mãe esquece que é mãe, a filha esquece que é filha. Porque o vício vai retirando de nós a capacidade de decidir de maneira amorosa por nós mesmos. Então eu, se sou viciado, eu perco a minha capacidade de ser pai. Eu negligencio a minha oportunidade de ser irmão, de ser filho, de ser amigo. Porque o vício, ele penetra no mais profundo da pessoa e retira dela a capacidade de decidir. E toda vez que nós não somos capazes de decidir, nós também não somos capazes de amar. Porque o amor não é um instinto. É uma opção. Eu posso até ser movido ao amor. A minha natureza me leva ao amor. Mas quando eu chego lá e preciso amar, eu faço uma escolha. E se eu estou privado da minha capacidade de escolher, eu jamais serei capaz de amar alguém. É por isso que a gente precisa fazer de tudo para se superar, para superar dentro de nós o processo das carências. Porque o que é a carência? Uma amarra interior. O carente é aquele que está sempre amarrado nas suas necessidades. Ele jamais será capaz de sair de si mesmo. Ele vai sempre olhar para o outro como uma oportunidade que ele tem de satisfazer-se através do outro. E isso, minha gente, é um processo tão complexo que não é só o carente que pede amor, não. É aquele que também fica oferecendo o tempo todo como se ele fosse uma máquina de fazer caridade. Também ele não está sendo livre. Interessante isso, né? A gente identificar que até mesmo quando a gente quer amar demais, muitas vezes nós não estamos agindo por um valor, mas por uma necessidade, por uma falta de liberdade interior mesmo. É por isso que quando nós assumimos
essa maturidade como um projeto de vida, a gente vai saber dizer não e sim, e o nosso amor vai ser um amor mais equilibrado. Não vai ser um amor de posse, nem tampouco vai ser um amor de autodesprezo o tempo todo. Quando a gente perde a liberdade interior, nós perdemos os atributos humanos, que é amar, sermos verdadeiros, sermos inteiros, sermos justos. Muitas vezes eu não consigo ser justo porque estou amarrado interiormente às minhas carências materiais lá da minha infância. Então hoje eu quero tudo para mim. Não consigo dividir nada com ninguém. A conversão é a gente colocar tudo isso à mesa e a gente começar a identificar onde é que nós precisamos crescer. Volto a dizer, o nosso pecado, as nossas necessidades nos retiram muitas vezes do lugar que a gente precisa ocupar. Como aconteceu com aquele menino? O que será que fez esse rapaz sair de casa? A gente pode imaginar, né? O que nos faz sair de casa? O que nos faz trocar as pessoas que nós amamos pelos desconhecidos? O que faz a gente ser ingrato? Muitas vezes com pai, com mãe, com pessoas que cuidam de nós. As nossas amarras interiores. A nossa falta de liberdade. Ah, padre, mas será que ele não queria só uma aventura? Mas se ele queria só uma aventura, por que pedir a herança? Ele poderia muito bem, pai, vou dar uma volta, conhecer o mundo e volto. Pedir a herança naquela época era como se você decretasse a morte do seu pai. Pedir a herança no contexto evangélico significava isso. Porque quando é que a gente pega a herança do pai? Quando ele está morto. Então ali, aquele menino estava dizendo ao pai que ele não queria mais ser filho dele. Aí foi viver uma vida de erros, até que chegou a solidão, chegou a fome. E aquele fundo do poço, como a gente gosta de dizer, né? Há pessoas que usam a expressão fundo do poço para poder dizer que já não há mais recurso a ser buscado, estamos na pior de todas as misérias. Aquele menino acordou. E ele acordou para aquilo que ele podia ser, mas ainda não tinha chegado ao que de fato ele era. Porque a primeira possibilidade que ele trabalhou foi de voltar e ser um empregado de seu pai. Olha o que o pecado faz com a gente. O pecado faz a gente esquecer quem a gente é. Aquele menino não acordou para a filiação, ele acordou para a possibilidade apenas de ser escravo na casa de seu pai. Ser tratado como um de seus empregados. Porque ele sabia que o pai era um homem generoso. Tratava bem os seus funcionários. Porque naquele tempo também tinha escravidão. Tratava muito bem os seus funcionários e ele pensou, volto para a casa do meu pai, vou ser tratado como um dos empregados e vai ser muito melhor do que ficar aqui nessa miséria. E assim ele fez. Reconciliou-se, pôs o orgulho no bolso, porque a gente é orgulhoso, né? Depois de tentar uma vida e isso não dar certo, a gente ter coragem de ir lá, olhar nos olhos daqueles a quem a gente magoou, a quem a gente traiu, não deve ser fácil. Graças a Deus eu nunca precisei passar por essa situação. Mas esse menino precisou colocar o orgulho no bolso e foi lá. Só que ele não teve nem tempo de formular o discurso que havia preparado para o pai, pedindo ao pai que o tratasse como um dos empregados. A música fala de maneira muito sofisticada, muito poética. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Sabe por quê? Para o pai, nada havia modificado. Como disse o Papa Francisco no seu livro, o nome de Deus é misericórdia. Ali aquele homem era pura misericórdia. Que é justamente a misericórdia é um movimento de um coração que não se prende ao erro cometido do outro. A misericórdia
é essa oportunidade que nós temos de acomodar a miséria do outro dentro de nós. Não para nos tornar mais miseráveis do que nós somos, não. É para curar essa miséria dentro de nós. A miséria do outro só pode ser curada através do amor que nós amamos. O outro deixa de se sentir miserável quando nós lavamos a miséria dele no amor que nós podemos oferecer. O outro só pode deixar de ser miserável quando nós o abraçamos com o nosso olhar. Eu gosto de dizer isso, né? Antes de braços que abraçam, o primeiro abraço é do olhar. Porque a gente se sente rejeitado não é com a palavra que o outro diz. A gente se sente rejeitado primeiramente é com o olhar que o outro nos oferece. Não adianta nada você dizer ao outro seja bem-vindo se o olhar não disser a mesma coisa. E naquele momento, o menino foi abraçado pelo olhar do pai. Foi o olhar do pai que o encorajou a correr na direção dele. As misérias daquele menino foram lavadas pela misericórdia do pai. Tudo aquilo que ele havia preparado como argumento para tentar voltar a viver ali na propriedade do pai, apenas como um empregado, não precisou de ser dito. Aquele discurso todo foi esquecido no meio do caminho, porque o pai o ofereceu um olhar que abraçava. Minha gente, começar a quaresma acreditando que nós temos o olhar misericordioso de Deus para lavar todas as nossas iniquidades é tão confortável, é tão motivador. A gente acreditar nesse Deus que é misericórdia, que não se cansa de nós, que não se cansa de mim, que não se cansa de você. Acreditar que essa nossa miséria, porque todos nós nos sentimos miseráveis, basta a gente ser verdadeiro. Se você é verdadeiro, se você olha para a sua vida, para a sua realidade, para as suas atitudes, pensamentos, você sabe que você é miserável. Nós ainda hospedamos tantas coisas ruins dentro de nós, no nosso temperamento. Nós ainda somos injustos, nós ainda somos mentirosos, nós ainda somos infiéis. Tudo isso nos coloca numa condição de miseráveis. Mas acreditar que a misericórdia de Deus lava essa miséria, transforma essa miséria, e que este tempo de quaresma é um tempo especial para os miseráveis. Sejam bem-vindos todos os miseráveis, que este tempo litúrgico é preparado para nós. Todas as liturgias celebradas de manhã, de tarde, de noite, seja a liturgia da palavra, seja a liturgia eucarística, a liturgia das horas, que é essa oração oficial da igreja, tudo vai girar em torno do pecador que se arrepende de seus pecados. Perder essa oportunidade, viver essa quaresma esquecido dessa possibilidade, seria um crime contra você. Perder a oportunidade de mergulhar a sua alma na misericórdia de Deus. O significado das cinzas é tão interessante. O padre passa uma cruz de cinzas sobre a nossa testa, sobre a nossa cabeça, para nos recordar que nós somos do pó, frutos do pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. E que essa breve passagem pela vida deve ser qualificada, vivida com muita humildade, com muita simplicidade, para que Deus tenha acesso ao nosso coração, para que Ele nos arranque da nossa indigência. Mas aí eu sei que eu e você também sofremos de orgulho. E às vezes nós ficamos cristalizados numa postura orgulhosa. Sabe qual é? É aquela pessoa que acostuma-se com os defeitos que tem, com os pecados que pratica. Deixa de se acusar. Você sabe que isso é um fruto do diabo em nós, né? Terrível isso. Quando a gente deixa de se acusar do pecado que comete. Quando a gente se acostuma a ser preconceituoso. Quando a gente se acostuma a ser fofoqueiro. Quando a gente se acostuma a ser injusto.
quando a gente se acostuma a ser promíscuo, infiel, quando a gente começa a guardar na estrutura da nossa mente uma conduta pecaminosa, quando a gente não se acusa mais de destratar a mãe, de destratar o pai, de ser grosseiro com as pessoas, a gente perde a oportunidade de mergulhar a nossa miséria na misericórdia de Jesus. Como pessoas jovens estão ainda com uma visão tão antiga de Deus. Quando nós falávamos aqui da necessidade que nós temos de fazer a experiência de um Deus misericordioso, há pessoas que não tiveram o privilégio de conhecerem um Deus amor. Um Deus que o tempo todo nos atribui culpas, que faz com que a gente se sinta pesado, pior do que a gente é, né? Porque não tem nada mais nocivo na vida de uma pessoa do que ela viver administrando culpas. A culpa é o resultado de uma vida mal vivida, de erros que nós cometemos, e é um peso emocional terrível. A culpa adoece uma pessoa. E é por isso que tantas pessoas têm uma recusa natural ao discurso religioso, porque já pensam assim, lá vem aquele padre me fazer me sentir culpado. E aí a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Sim, muitas vezes nós, na tentativa de acertar, a gente errou. Em vez de provocar no coração das pessoas que nos escutavam a dinâmica do arrependimento, que é diferente da dinâmica da culpa, nós criávamos ou fazíamos um discurso pesado que retirava daquela pessoa qualquer possibilidade de sentir-se bem diante da vida vivida. Então eu não ganho nada fazendo uma pessoa sentindo-se mal com a vida que ela viveu. Agora eu ganho muito quando eu ajudo essa pessoa, através do discurso religioso, a reinterpretar o que viveu e descobrir que ela pode viver diferente. Ela não tem como alterar o passado, mas ela pode alterar as consequências do passado. E aí é a dinâmica da amorização que o Evangelho nos proporciona. Nós precisamos ser curados das culpas que nós alimentamos. Eu sei, eu digo isso por mim. Eu também fui vítima da culpa religiosa. Em alguns momentos da minha vida, eu não soube lidar com o arrependimento. Eu fui pelo caminho fácil da culpa. Aí, me sentindo a pior pessoa do mundo, o que acontecia? Eu mergulhava ainda mais no pecado. Porque a culpa, ela faz isso com a pessoa. Ela empurra a pessoa para aquele território onde ela se destrói. Diferente do arrependimento. Eu já fiz essa diferenciação aqui algumas vezes. Eu gosto de fazê-la porque muitas pessoas precisam ouvir. E nós sempre temos telespectadores novos que talvez não tenham me escutado falar em outro momento. Aí eu peço perdão àquele que já escutou muitas vezes, mas quem sabe seja bom ouvir de novo. Quando eu me sinto arrependido, eu tenho uma disposição para mudar aquilo que foi feito de ruim. Ainda que eu não possa alterar o passado, mas o arrependimento me coloca condições de alterar o presente e o futuro. Eu quebrei este copo, eu estou arrependido. Eu não tenho como reconstruir o copo, mas eu posso estabelecer uma relação diferente com os copos que virão a partir de... Só um exemplo simples de cuidado, né? Então tá bom, eu sei que o copo é frágil, eu não vou lidar com ele de qualquer jeito. Pego a fragilidade do copo e passo para refletir a minha. Eu sou uma pessoa frágil. Eu sei exatamente que, se ficar exposto a um determinado tipo de situação,
o diabo faz a festa em mim. Então eu prefiro não me expor àquelas situações. Ah, mas e se é ficar alienado? Não. É ficar dentro daquilo que eu sei que é melhor para mim. Eu não tenho necessidade de me expor a determinadas situações que eu sei que falarão alto demais e que poderão muito bem me retirar do meu eixo. É igual um padre que quer viver a castidade. Nem todo mundo nos atrai. Mas de repente eu posso estar diante de uma pessoa que provoca em mim um sentimento, ela pode ter sobre mim uma influência que desperte no meu coração, no meu cérebro, né? E no meu corpo, porque é uma reação física também, um interesse diferente do que eu tenho pela outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um vínculo mais próximo com essa pessoa? Então, me desculpe, se eu quero ser como é que chama? Homem justo comigo, com a minha escolha, se eu quiser preservar a minha vida celibatária, eu tenho que tomar todos os cuidados para que esta pessoa não esteja além do território que eu posso permitir. Uma questão de honestidade. Mas não é só do padre, não. O homem casado, por exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à sua esposa vai saber direitinho lá no ambiente de trabalho quais são as mulheres que lhe provocam um sentimento diferente. Ou uma sensação diferente. Se ele avança e permite que aquele vínculo vá se estreitando, ele está abrindo as possibilidades para uma transgressão. Aí, se por acaso venha a ocorrer um erro, ele permitiu, ele foi conivente. Tudo bem, houve o erro e eu posso me sentir culpado ou posso me sentir arrependido. O arrependimento, ele vai me fazer tomar cuidado sempre que eu estiver diante de uma situação assim. Se eu quero manter a minha vida celibatária, se o outro quer manter a fidelidade à esposa, porque ele está arrependido do que fez no passado, ele vai começar a cuidar para não se expor a um perigo que pode levá-lo à queda. Então, eu particularmente penso que quanto mais esclarecido a gente fica sobre o poder do arrependimento, maior será o nosso poder de batalhar por aquilo que nós de fato queremos. A culpa não. A culpa vai me mergulhar numa tristeza, e mergulhado nessa tristeza eu vou perdendo a capacidade de tomar iniciativas, e aí eu vou repetindo os erros, repetindo os erros. Pois é, minha gente, nós estamos falando de uma dinâmica humana que passa também pela dinâmica religiosa. Que nós aprendemos a ser gente também a partir de conceitos religiosos. Eu não tenho um psicólogo dentro de casa me orientando. Eu não tenho uma pessoa especializada em vida humana, em gente, em neuroses, me orientando todos os dias. Mas eu tenho pessoas dando pitacos na minha vida, dando palpites, me conduzindo por aqui, por ali, lendo a minha biografia, que inclusive você que ainda não comprou e que quiser ajudar a Canção Nova, está aparecendo aí agora, nós vamos fazer um insert aí, vai aparecer a capa da biografia, ligue para cá, adquira. Se você tiver a oportunidade de ver a minha vida, de ler a minha história, você vai identificar quantas pessoas na minha vida foram fundamentais para que eu pudesse alcançar de mim aquilo que eu poderia ter morrido sem saber que tinha. Pessoas que foram fundamentais naquela hora, que deram o palpite certo, que disseram a palavra que eu realmente precisava ouvir. E você vai ver também aquelas que disseram a palavra errada, que me levaram para um outro caminho, que me desvirtuaram. Pronto, é assim que funciona.
Como eu não tenho gente especializada, eu tenho as pessoas que me dão palpites. E às vezes esses palpites chegam carregados de convicções religiosas. E é aí que está o perigo. Porque se essas convicções religiosas são estabelecidas a partir do que a pessoa tem de pior, e jogou tudo isso para Deus, a pessoa é mesquinha. É claro que ela vai achar que Deus é mesquinho também. A pessoa tem dificuldade de ser generosa. É claro que ela vai achar que Deus também sofre do mesmo defeito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes nós criamos um Deus de acordo com as nossas neuroses. E aí nós julgamos isso para o outro. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está num inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro
capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar, vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para saber, para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida, ainda que a gente não acreditasse em Deus.
nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. É impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais, nós estamos vivendo para fora demais, nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Eu, para estar aqui toda quarta-feira, eu sei o sacrifício que eu preciso fazer. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas. Minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar. O camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar.
Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco o meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. A sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa, eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito. O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores, quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos, trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Para Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele
o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Padre, gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê a ansiedade atrapalhar tanto o nosso sono e se algo pode ser feito. Minha filha, a ansiedade não atrapalha só o sono da gente, não atrapalha tudo, né? A ansiedade, esse processo que nós temos, que é quase natural em nós. Nós somos muito ansiosos nos dias de hoje. E por que será essa ansiedade estar tão presente nos nossos dias? Talvez porque a gente tenha possibilidades demais. O mundo nos apresenta muitas coisas o tempo todo. E a gente naturalmente fica ansioso, porque a gente não sabe em qual corda que a gente segura e por onde que a gente começa. Então esse contexto de muitas possibilidades, naturalmente gera em nós muitas angústias. E nós levamos para a cama, quando vamos dormir, todo esse mundo sobre as costas, porque a gente parou de ritualizar a vida. Pode observar. A gente vai para a cama levando o celular na mão, a gente vai para a cama com a televisão ligada, a gente não prepara o mundo para a gente poder descansar. Eu estou falando aqui de uma realidade que eu enfrento, não, só eu enfrento, não. Eu tenho certeza que 90% dos nossos telespectadores enfrenta essa dificuldade de ter uma casa que nunca dorme. Antigamente as pessoas apagavam a lamparina, né? E acabou, não tinha mais o que fazer, não tinha televisão, não tinha aparelho de música, não tinha celular, mal e mal tinha um telefone em casa que só tocava quando alguém morria de madrugada. Senão era absolutamente deselegante ficar ligando por uma pessoa meia-noite, 1h da manhã. Hoje não. Hoje as pessoas acham que nós temos a obrigação de ficar o tempo todo conectadas e que se uma pessoa mandar uma mensagem 11, 1 da manhã, a gente tem que estar lá pronto para receber e responder. Então nós perdemos os ritos do sono. A gente parou de criar aquele contexto que vai nos descansando, que vai nos fazendo ficar mais relaxados, menos agitados. A gente não se prepara para dormir, então quando deita na cama está com a cabeça a mil. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo o programa de Direção Espiritual, neste momento, estão com o celular do lado. A todo vapor, o zap gritando, apitando. Tem uns que tocam umas músicas, né? De longe você vê que o negócio tá bombando. A gente tem coragem, não tem coragem de desligar aquilo. Ah, padre, mas e se alguém me chamar? Minha filha, é direito seu. Se a gente não começar a colocar uma disciplina na nossa vida, nós vamos ficar cada vez mais ansiosos. Nós vamos experimentar cada vez mais o desgaste dessa vida agitada que está provocando em nós uma dispersão natural. Nós estamos naturalmente dispersos. Eu percebo pelas missas, pelos ritos religiosos que deveriam naturalmente nos conduzir a um estado de quietude. E todo mundo muito disperso dentro da missa. A missa, que deveria ser um momento de absoluta concentração, muitas vezes acaba... Uma vez eu vi um padre atendendo o telefone durante um batizado. Sem mentira, eu estava participando do batizado, o telefone dele tocou, ele parou o negócio lá, falou e continuou depois.
Veja bem, isso é uma expressão do mundo disperso em que nós vivemos. Nós não temos coragem de desligar os nossos telefones porque, não sei, responda a pergunta. Por que você não tem coragem de desligar o seu telefone? Por que você não tem coragem de colocar disciplinas para que os seus amigos já saibam? Depois das 11 não adianta mandar, ele não vê mais, então manda no outro dia. A gente tem de ter o direito de criar o rito do nosso descanso. Então tá bom, depois das 9 vou evitar ficar no computador, porque a ciência nos diz que aquela proximidade com a luz faz com que o seu cérebro fique ativado e sem condições de provocar a melatonina natural que nós criamos para poder dormir. Por que tanta gente hoje toma esse suplemento, a melatonina? Que é um recurso que a gente tem para dar ao corpo aquilo que nós não nos oferecemos mais. Somos estimulados o tempo todo, luzes acesas o tempo todo, barulho o tempo todo, e aí a gente não quer ser ansioso, a gente quer dormir bem. Aí é mais fácil tomar um comprimidinho que vai nos entorpecer até o outro dia, do que mudar o hábito. Não dá. Se a gente não muda o hábito, se a gente não põe uma disciplina na nossa vida, nós teremos a necessidade de uma droga que faça isso por nós, o que é lamentável. A gente substituir a disciplina pela droga que nos entorpece. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outras pessoas, Adriana, tão carregadas de fardos que nem são delas, porque justamente faltou o discernimento de compreender o sentido das coisas. Porque às vezes quando você identifica o sentido de um fardo, você percebe que ele não faz sentido. Pode parecer um jogo de palavras, mas não é não. Você percebe, antes você achava que tinha sentido aquele fardo, de repente você descobre que não tinha sentido. Aí sim você está no verdadeiro sentido das coisas, que é quando você é capaz de abrir mão, de jogar fora. Gente, esse peso eu não quero levar mais embora comigo. Porque às vezes você que está em casa, você passa por um momento de dificuldade, e é sempre difícil mesmo a gente interpretar o que suportar a barra do momento. Eu gosto tanto daquela música do Gonzaguinha, um homem também chora, né? É triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a carga do seu tempo por sobre os seus ombros. É isso mesmo. Nós levamos sobre os nossos ombros a carga do tempo, da família que a gente tem, das escolhas que a gente fez. E às vezes é muito difícil a gente dar sentido a todo o peso que a gente leva. Eu nunca me perco de vista, sabe? Eu tenho uma vida muito corrida, mas eu faço questão de levar na correria da minha vida a dinâmica da minha mudança. Eu estou em constante processo de mudança. Eu acredito muito nessa ação de Deus em mim. Eu tenho muitos defeitos, tenho consciência deles, mas você sabe, eu não desisto dessa possibilidade de ser um homem melhor. Isso para mim é uma meta. Sabe? Isso para mim é um desafio que eu não quero perder de vista. E eu me lembro que você passou acompanhando o seu processo até o Davi chegar, foi uma longa luta, né? Muito. Você passou por um sofrimento terrível, e eu fico pensando o tanto que foi importante, agora depois de olhar para trás, aquele sofrimento todo preparando seu coração para você amar o Davi ainda com mais intensidade. Eu não sei se é possível, né? Medir a intensidade do amor, mas talvez com mais maturidade, você não acha? Mais maturidade, sem dúvida, sem dúvida. Tudo que eu vivi
Adriana, você você perdeu, né, uma criança. Quantos meses, Adriana? 3 meses. Estava com 3 meses já. Com toda uma expectativa, E né? a minha gravidez com o Davi também foi uma gravidez que ainda era de risco. Não, nós ficamos todo mundo Os primeiros apertando a 3 barriga, né? Com medo do Davi sair antes da hora. Eu fiquei os primeiros 3 meses, assim, sofrido. Eu não curtia os primeiros 3 meses de gravidez. De ansiedade. Eu tinha sinais de que eu estava... Assim, como eu tive sinal do primeiro, eu tive sinal também com o Davi. Poderia perder também. Exatamente. Então foi uma luta, mas valeu demais tudo, valeu a pena. Na nossa vida é assim, minha gente. O testemunho da Adriana, a mim, é muito precioso, porque é alguém de verdade como nós, como você, que também precisa dar conta das suas dificuldades, das suas lutas pessoais. Você que também tem que caminhar conviver com suas realidades mortas, né? Porque não é só um filho que morre. E no meu caso ainda foi mais complicado porque foi um aborto retido. Então eu fiquei 3 dias com meu filho morto. Então foram os 3 piores dias da minha vida. Porque eu tive que fazer aquele processo cirúrgico, só que eu tive que esperar, porque eu estava em missão. Então não foi fácil. E tem toda a dimensão simbólica, né, de você estar com... Nossa, você não tem noção da dor que é. Eu olhava para minha barriga e eu falei, eu tô com meu filho morto aqui. Você falou para mim naquele período, você falou assim, viva o luto. Eu passei 3 dias, e eu me lembro e me emocionei, eu passei 3 dias chorando. Chorando, porque estava ali, estava morto, né? Era desejado, muito desejado. Não foi fácil. Mas, aquilo que você falou, Deus, Ele caminha conosco, Ele não abandona. Não. Você precisou ser o túmulo do filho. Exatamente. E você conviveu durante 3 dias com essa consciência, eu sou o túmulo do meu filho. Mas às vezes também, Adriana, nós convivemos com os sonhos mortos dentro de nós, as esperanças mortas, as pessoas vivas por fora, mortas por dentro. Então são muitas as angústias nos dias de hoje, muitas as situações que nos oprimem, que nos machucam, porque a gente não chega nem mesmo a tocar nesse luto. Como é benéfico na vida de uma pessoa, né? Ela, por exemplo, ela ter coragem de dizer, esse sonho é meu e ele está morrendo, e eu não quero que ele morra. Nós somos humanos, nós estamos no mesmo processo, né? A gente está tentando acertar ainda, né? E eu vivo isso, é o que eu vivo na minha história, vivendo os desafios novos, né? Que aparecem, que a gente enfrenta, enfim. Mas é uma estrada linda, apesar às vezes a gente passar por esses desertos, viver alguns calvários, é uma história linda porque é uma estrada linda porque a gente sabe aonde a gente pode olhar, a gente tem o norte, a gente sabe aonde a gente pode recorrer, para quem a gente pode pedir socorro, assim como a mãe, né? Assim como foi a sua mãe com você, a minha comigo, a sua mãe, você que está assistindo, foi com você, hoje eu estou sendo com o Davi, é assim que Deus age conosco. E é lindo ver que nós temos um Deus que não se distancia nunca, nunca. E vai olhando e vai cuidando de nós, e vai também permitindo que nós passemos pelos nossos desertos. Às vezes, Adriana, eu encontro muito isso em mulheres que precisam engravidar. Mulheres que não conseguem engravidar e fazem isso ser um fardo, como se o filho fosse uma obrigação dela. Você viveu um pouco isso também? Vivi. Depois que eu perdi o primeiro, eu não consegui engravidar. A gente estava tentando há muito tempo. E justamente aquilo que você falou, eu me senti um pouco na obrigação. Porque quando a gente perde, a gente se sente um pouco incapaz. Entendeu? Uma situação de fracasso. Exatamente. Né? Não conseguir ser mãe. Exatamente. Então, é uma cobrança interior grande, até mesmo da gente, né? Então, eu me sentia um pouco nessa obrigação e não conseguia. E quando o meu médico justamente disse para mim assim, você precisa desfocar,
Ele dizia isso, você precisa tirar essa obrigação. E aí foi quando eu consegui. E, claro, né, tem esse cuidado de Deus, que a gente sempre fala, mas também tem a minha parte que eu precisava fazer, que era deixar Deus agir, né?